Que bom estarmos aqui mais uma vez, louvando ao Senhor, adorando aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Estamos comemorando a Páscoa Santa, a Páscoa cristã. Lembrando que, para as crianças, que a Páscoa não começou na toca de um coelho, mas começou com o sangue do Cordeiro. Há mais de 4.000 anos atrás, o povo hebreu estava ali no cativeiro por mais de 400 anos, sendo escravizados, violentados. E Deus levantou um homem valoroso, um homem temente a Deus, que foi usado para confrontar a Faraó. Mesmo assim, o Faraó não quebrantou o seu coração e mantinha escravizado o povo de Deus. A fim de que o coração de Faraó pudesse se aquebrantar, Deus então permite que 10 pragas viessem assolar o Egito. Mesmo assim, nada mudou no coração daquele homem que governava o Egito. Então Deus faz com que a 10ª praga viesse através de um anjo que traria a morte para os primogênitos, filhos dos egípcios. E disse a Moisés que partilhasse aquela palavra com o povo de Deus, dizendo: ao visitar o anjo da morte à noite, não esqueçam de sacrificar um cordeiro macho, sem mácula e sem ruga. E asperge assim o sangue deste cordeiro nos umbrais de vossas casas, a fim de que quando o anjo passar, todos aqueles que estiverem ali identificados, guardados pelo sangue do cordeiro, protegidos com a graça de Deus, serão livres desta maldição. E isso então aconteceu, amados irmãos, e o povo de Deus foi liberto daquela escravidão. É assim que começa a Páscoa. E aquele povo, o povo judeu, até hoje comemora a Páscoa pela vitória da libertação do seu povo, marcada onde Deus trazia proteção sobre eles através do sangue do Cordeiro. Passado mais de 2.000 anos, Jesus veio para o cumprimento das suas profecias. Ele foi morto, mas antes de morrer e ressuscitar, ele celebra a última ceia. E celebra a ceia com os seus discípulos intencionalmente, porque ele também era judeu, nas comemorações festivas da Páscoa judaica, a fim de que ele pudesse chamar a atenção de forma muito pedagógica, que a partir daquele momento, a Páscoa é para todos aqueles que nele creem. E o cordeiro que haveria de ser sacrificado, o sangue do cordeiro que seria derramado, aspergido para a expiação dos pecados daqueles que assim nele creem, era o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa, no sentido literal do hebraico, significa Pessá, que significa a celebração da passagem, da libertação, da escravidão para a salvação. E agora, em Cristo Jesus, todos têm a oportunidade de celebrar a Páscoa cristã. E hoje, o mundo cristão, toda a cristandade, está celebrando a Páscoa, que é a ressurreição. A ressurreição que é a coroação, o clímax da obra redentora de Deus.
Abram comigo então, amados irmãos, a fim de que possamos aprender quais são as evidências e os benefícios que a ressurreição de Jesus traz a todos nós. Abram comigo a palavra do Senhor em Marcos capítulo 16, do verso 1 ao verso 20, diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras que nos removerá a pedra da entrada do túmulo. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia, que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expilarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiram. Ó Deus, muito obrigado por esta noite, por esse dia, pela alegria de podermos celebrar a Tua ressurreição. A ressurreição que, Pai, chancela a obra redentora do Senhor e nos garante a esperança da vida eterna. Que esta palavra poderosa não volte vazia, para a glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Esse texto, narrado por Marcos, também de igual forma, com alguns detalhes diferentes, esse episódio, esse evento da morte, da paixão, da crucificação, da ressurreição de Jesus, é narrado por João, por Mateus e por Lucas. E fica bem claro para nós, ao ler esse texto, as evidências de que de fato aconteceu a ressurreição. A ressurreição não é reencarnação. Ressurreição significa tornar viver novamente depois de morto. Imaginemos, irmãos, se tudo tivesse terminado naquela sexta-feira horrenda e fraudulenta da crucificação de Cristo. Tudo seria em vão. O mundo não seria o mesmo. A palavra do Senhor, Paulo vai dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 20, que em vão seria a nossa fé e a nossa pregação. Os últimos dias de Jesus foram cobertos
por tristeza, humilhação, choro e dor, amados. Mas no terceiro dia, pela manhã, num domingo como esse, aproximadamente há 2000 anos atrás, o seu túmulo foi encontrado vazio, porque de fato ele ressuscitou. Aleluia! Para aqueles que já tiveram o privilégio e desejam ainda fazer uma viagem para a Terra Santa, para Jerusalém, vão encontrar uma lápide até hoje no seu túmulo, onde está escrito: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Isso faz toda a diferença, irmãos. Porque da mesma forma que da cruz ecoaram 7 frases, 7 palavras de Jesus, do túmulo vazio também ecoou palavras agora de esperança e de comissionamento para a igreja. Palavras e a boa notícia que veio de um túmulo vazio. Quando Maria Madalena, algumas outras mulheres e alguns discípulos chegam pela manhã no túmulo de José de Arimateia, que foi emprestado para o sepultamento de Jesus, elas deparam com os lençóis vazios. O corpo de Jesus não estava mais ali, mas milagrosamente ele aparece pela primeira vez como Cristo ressurreto. E a primeira voz que soou desse túmulo vazio para nós é: mulher, por que tu choras? E a pergunta para mim e para você é essa: por que você chora? As aflições são grandes, mas a palavra do Senhor diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Por que choras? Quais são as dificuldades que ainda angustiam o nosso coração? Se estivermos vivendo somente com a perspectiva desta vida passageira, a nossa fé é vã. Porque a nossa perspectiva como salvos, como filhos de Deus, deve ser uma perspectiva para a eternidade, garantida pelo sacrifício e pela ressurreição de Jesus. A segunda voz que ecoa daquele túmulo vazio, ele diz àquelas mulheres: não me detenhas, porque eu ainda não voltei para o Pai, eu ainda não terminei a missão. Então por que choras? Por que deseja com alguma incredulidade no vosso coração, igreja, tentar ou imaginar que podemos mudar os propósitos de Deus para a nossa vida? Não chorem. Não é o momento de tentar se fazer de um Superman ou uma Mulher Maravilha tentando impedir os propósitos de Deus. Porque tudo estava agendado para que acontecesse desta forma, neste momento. E as evidências de que de fato Jesus ressuscitou, há 3 teses que até hoje os judeus e os arqueólogos se dobram, onde mais uma vez a fé vence a razão humana, nocauteia a razão. E a primeira coisa foi que, como diz esta mesma narrativa em outros evangelhos, que ali estava uma escolta de homens armados do Império Romano, a fim de impedir uma convulsão social, ou que de alguma forma o povo de Deus pudesse tentar roubar o corpo de Jesus e saísse com esta conversa de que Jesus ressuscitou. Então foi colocada uma forte escolta na porta do túmulo de José de Arimateia.
E milagrosamente, os cientistas dizem que as pedras usadas para fechar os túmulos daquela época eram pedras gigantes, que pesavam aproximadamente 2 toneladas. Que poucos homens não conseguiriam mudar rapidamente tão fácil assim. E o que aconteceu é que aqueles soldados, na madrugada, quase na manhã de domingo, viram aquela pedra se mover milagrosamente. E a Bíblia diz que eles saíram espantosamente. E os judeus, os sacerdotes e as autoridades romanas tentaram comprar os soldados, dizendo: vocês não digam nada disso. Vocês estão lá e estavam lá para ser testemunhas de algo diferente, não do que viram. Mas eles disseram: não, algo diferente aconteceu, um milagre aconteceu, aquela pedra se moveu e ele verdadeiramente ressuscitou. As evidências testemunhadas pelos soldados romanos, que ainda viveram nos primeiros séculos da igreja primitiva, as evidências de que aquela pedra seria impossível ser movida por homens, e a evidência também que o selo do Império Romano estava ali autenticando que aquilo ia terminar de vez. Mas a ressurreição de Jesus calou o inferno, aleluia, porque ele venceu a morte, e vivo estás. E tudo isso aconteceu, como está lá em Mateus capítulo 16, verso 21, também dito pelo Senhor Jesus. Mateus 16, 21 diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais escribas e sacerdotes, ser morto e ressuscitado. Outras evidências da ressurreição de Jesus é que nesse texto e nos textos sinóticos, ou seja, nos textos equivalentes a este evento, também relatado por João, Mateus e Lucas, dizem que por mais de 13 vezes Jesus apareceu ressurreto. A primeira vez ele apareceu a Maria já no sepulcro, às outras mulheres e alguns discípulos. Depois ele aparece como Cristo ressurreto a 2 de seus discípulos, um chamado Cleopas, que ao ver aquela cena horrível de barbárie da crucificação na sexta-feira, sai cabisbaixo e vai embora para a aldeia, para um vilarejo chamado Emaús, que estava distante de Jerusalém, aproximadamente por 60 quilômetros. E ali aqueles 2 homens tristes, angustiados, se sentindo derrotados, sem esperança alguma, onde viram o Salvador, o Messias ser crucificado, foram embora, até que Jesus aparece a caminho de Emaús, e conversando com eles, num diálogo a caminho de Emaús, Jesus acende a esperança daqueles homens, dizendo: por que choras? Eu estou aqui. Vocês esqueceram que haveria de que eu morresse crucificado, mas no terceiro dia eu seria ressuscitado, aleluia. Jesus foi ressuscitado no poder do Espírito Santo de Deus, amados. E nós precisamos nos certificar desta palavra, para que possamos desfrutar da esperança que esta boa notícia traz a todos nós. Agora o que eu pergunto aos irmãos: é que Páscoa estamos comemorando? Que Páscoa Jesus, naquela última ceia,
estabelece e nos convida a celebrarmos. Estamos vendo aqui por esta narrativa as evidências da ressurreição de Jesus, e também podemos desfrutar agora das boas novas, dos benefícios que a ressurreição de Jesus nos traz. E a ressurreição de Jesus traz um benefício, que é a esperança para todo aquele que está perdido, está cansado, está aflito, está amedrontado. Porque Jesus diz também, quando ele aparece ressurreto às mulheres: não tenha medo. E nesta noite Jesus está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Eu sou o Deus dos vales e dos montes. Um Deus que está contigo em todo o tempo. Esta é a palavra de esperança que ecoa deste túmulo vazio. A esperança de que o Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós, porque Ele é o Deus Emanuel. Por que temes? Como cantamos aqui, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Temor não há. O próprio Jesus diz lá em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Qual o medo que ainda te assola, amado irmão? A Páscoa judaica era celebrada apenas para o povo escolhido, o povo hebreu, o povo judeu, o povo israelita. Mas a Páscoa cristã, a Páscoa estabelecida por Jesus, sendo Ele oferecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é uma Páscoa para todas as nações. E esta é a palavra que lemos aqui. Porque depois que ele fala com Maria, as mulheres e os discípulos, ele diz: mulher, por que choras? Não me detenhas, não tenha medo. Uma outra palavra vem do túmulo dizendo o comissionamento para mim e para você: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Porque aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Essa é uma tarefa nossa. A Páscoa cristã é uma Páscoa para todas as nações. O mundo hoje se configura aproximadamente com mais de 9 bilhões de habitantes. Porém, somente 1/3 da população mundial confessa o nome de Jesus, o tendo como Senhor e Salvador. Outro 1/3 já ouviu falar de Jesus, são simpatizantes de Jesus, gostam da pessoa de Jesus. Mas 1/3 da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Por isso, esta voz que ecoa do túmulo vazio, desta esperança que Ele traz para nós, os salvos em Cristo Jesus, é para nos fortalecer, é para nos encorajar, para nós vivenciarmos essa esperança de vida nova, de vida frutífera, de vida vitoriosa e de vida eterna, não somente para ficar conosco, mas para repartir. Era muito comum que na Páscoa judaica, a família mais abastada financeiramente pudesse comprar um cordeiro maior. E a palavra do Senhor diz que esta família deveria dividir o cordeiro com a família vizinha. E espiritualmente este é o convite para nós. Vamos dividir o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou para nós salvar, com o nosso vizinho, que precisa de salvação,
que precisa desta esperança. Por isso ele disse: ide por todo o mundo, terão autoridade para pisar serpentes e escorpiões, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, expelirão demônios. Vamos, amados irmãos, nos apropriarmos desta palavra, rema de Deus, nesta noite. E vamos sair dividindo o Cordeiro de Deus, celebrando a nossa Páscoa com o nosso vizinho, com o nosso familiar. De que modo? Apresentando, fazendo ser conhecido o nome de Jesus. Há muita gente nesta cidade que precisa desta palavra de esperança. Há muita gente nesta cidade que precisa se dobrar diante de Jesus. E esta Páscoa de Jesus é para todas as nações, sabe por quê? Porque um dia todo joelho precisará, irá dobrar-se diante de Jesus. Esta Páscoa e esta mensagem é para todas as nações, porque é preciso que façamos isso, para que Jesus possa voltar. É preciso ir e pregar esta mensagem de esperança, que somente Jesus salva, porque o mundo é o projeto de Deus, e Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. De fato, irmãos, não há dúvidas, a ciência se dobra, a arqueologia, a história, as narrativas bíblicas, escritas e testemunhadas pela geração dos primeiros séculos da igreja primitiva, que de fato aquele túmulo estava vazio e Jesus ressuscitou, Ele vive, aleluia! Por que choras? Por que tem medos? Deus está conosco. Vamos celebrar esta Páscoa Santa de Jesus, repartindo o Cordeiro Santo de Deus, com o nosso vizinho, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, a fim de que eles experimentem também esta esperança da vida nova e da vida eterna, que só Jesus pode nos oferecer. Eu quero convidar os irmãos para nós ficarmos em pé, e nós vamos adorar ao Senhor, celebrar o Senhor, esta Páscoa Santa de Jesus, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele intercede por nós, e em breve voltará. Quantos creem nisso, digam amém. Você pode dar um aplauso para Jesus, aquele que vive, o nosso Deus Todo-Poderoso, Santo e Eterno Deus, o Senhor Jesus. Fecha os seus olhos, nós vamos orar e adorar ao Senhor. Querido e amado Deus, na Tua presença nós estamos de coração rendido, Pai, na certeza de que o Senhor ressuscitou. Não há dúvidas no nosso coração que o Senhor vive, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus eterno. Pai, em nome de Jesus, nós celebramos e Te agradecemos, porque naquela cruz deveríamos estar cada um de nós, mas o Senhor nos substituiu. Mas a história não parou ali. O domingo chegou e o Senhor ressuscitou, para nos garantir a esperança, a alegria de uma vida nova e uma vida eterna com Jesus. Diga: Senhor, recebe a minha adoração, a minha gratidão pela sua vida. Aleluias.